Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Café de Negócios. E no programa de hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, a doutora Josine. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutora Josine, advogada, veio hoje nos contar muitas curiosidades da sua carreira e tem um assunto muito especial para tratar com você aí, principalmente para quem é do ambiente organizacional. Josine, para que as pessoas possam te conhecer melhor, conta pra gente, quem é a Josine? A Josine é uma caipira que nasceu em Piracicaba há 46 anos atrás, vem de uma família bastante humilde, tenho 2 irmãos mais novos do que eu, um trabalha também no ambiente organizacional e a minha irmã, ela trabalha na área da saúde. Tive a minha infância na cidade de Limeira, onde eu morei até os meus 17 anos. E por conta do trabalho do meu pai, eu vim morar aqui na cidade de Itu. E resolvi então fazer a faculdade, tão sonhada faculdade de Direito, porque a minha intenção era ser juíza. Que interessante! E quando você resolveu fazer a faculdade de Direito, você já trabalhava em algum lugar, Josine? Como é que foi sua adolescência? Conta pra gente. Bom, a minha adolescência foi, como eu disse, na cidade de Limeira. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos, comecei trabalhando como digitadora, porque eu queria fazer um curso de programação e análise de sistemas. Então, eu comecei trabalhando aos 16 anos como digitadora. Tem até uma passagem interessante nessa minha adolescência, porque o meu pai veio para Itu antes da gente. Ele veio em julho de 90 e até dezembro nós ficamos lá em Limeira, eu, minha mãe e meus irmãos. Qual era o trabalho do seu pai, Josine? Meu pai trabalhou 32 anos na instituição chamada Senai. Ah, no Senai. Isso. E como o Senai não promove na mesma cidade, então ele veio promovido a coordenador pedagógico da escola Senai daqui de Itu. Bacana. E aí, me conta, como é que foi essa história de digitadora, né? Iniciou a carreira como digitadora. Pois é, iniciei a carreira como digitadora, achava que ia ser analista de sistemas. Olha que bacana, né? Mas aquela vontade de ser juíza, ela martelava a minha ideia. Então eu fiquei sabendo que em Itu tinha uma faculdade de Direito. E aí eu fiquei muito mais empolgada com a mudança, porque toda mudança, ela tira você da zona de conforto. Sem dúvida. E lá em Limeira, eu tinha 17 anos quando eu vim para cá. Tá. Eu já tinha o meu círculo de amigos, enfim. Lá eu conheci muitas pessoas que até hoje convivem comigo, por conta até desse laço de amizade, mas a mudança, ela chacoalha a gente, né? Uhum. Então, assim, ela foi um pouco dolorosa. Mas saber que tinha faculdade e que eu prestei o vestibular e que eu passei, nossa, Bacana. Isso foi muito bacana, foi muito gostoso. E por ter passado no vestibular tão jovem, porque eu tinha 17 anos quando eu fiz o vestibular, né, e ingressei na faculdade, eu desisti da ideia de estudar programação e análise de sistemas. Bacana. E aí eu ingressei na carreira jurídica desde então. E aí saiu da empresa que trabalhava enquanto digitadora? Saí porque era em Limeira. Em Limeira. Quando eu vim veio para cá, se desligou. Isso. Aí eu prestei o vestibular e prestei um concurso na prefeitura daqui de Itu também. Bacana. E fui trabalhar no SAI. Naquela época era Sistema Autônomo de Água e Esgoto. Legal. E eu fui trabalhar lá. Comecei lá. Que bacana. E como é que foi aí a sua jornada enquanto advogada, Josine? Muito bem. Como foi os seus desafios dentro da faculdade? Porque hoje a gente vê, né, o curso bacharelado, depois o aluno precisa prestar o exame da ordem. Sim, como é que foi tudo isso para você? Então, para mim foi bastante desafiador. Eu sempre fui uma aluna que gostava de estudar, né, que gostava de resultados, enfim. Eu comecei a trabalhar na área jurídica no 3º ano de faculdade, mas ainda no 2º, eu trabalhava no departamento de compras do SAI. Tá. Então, eu trabalhava já com licitação. Então, eu já conhecia um pouquinho do direito administrativo. Legal. E trabalhei com licitação. Muito bem. No 3º ano de faculdade, eu fui convidada para participar do escritório experimental. Então, assim, os bons alunos da faculdade eram convidados a compor esse escritório,
que, lógico, que tinha a supervisão, Tá. né, dos nossos professores que dirigiam esse escritório. E foi muito bacana, porque no escritório experimental eu era uma das mais jovens. A minha turma era formada por pessoas de várias idades. Enquanto eu tinha 17, eu tinha um colega que era médico, que tinha 50. Tinha um físico nuclear, que tinha mais de 50. E para o pessoal lá de casa entender, explica um pouquinho melhor para a gente o que é um escritório experimental dentro de uma universidade de Direito. É um escritório para os estudantes, né? Tá. Como se você estivesse fazendo um estágio. Tá. Né? Então, você vai viver aquela realidade. Na prática. Na prática. Você certo. vai atender o cliente necessitado, né? Porque o escritório experimental, ele atende aquelas pessoas que não podem contratar um advogado. E tudo sob a supervisão dos nossos professores, advogados, que assinam as peças processuais, inclusive. Que bacana. Né? E alguma curiosidade que você viveu nesse escritório, Josine? Ai, foram várias. Vários desafios, aquele receio de você expor um fato ali naquela petição e o professor entender que não era adequado para aquela peça processual. Então, assim, era desafiador e, ao mesmo tempo, a gente ficava muito receoso porque era o professor que estava assinando aquela petição. Né? O tempo todo sendo avaliado. Sem dúvida. Aliás, a vida inteira sendo avaliada. Exatamente. A vida inteira. E aí, Josine, como é que foi suas experiências depois do escritório experimental? Muito bem, aí termina-se a faculdade, né? Terminei com 21 anos, jovem ainda. Eu entendo que um jovem de 21 anos, recém-formado na faculdade de Direito, tem pouca experiência, porque Direito é vida, né? Direito é experiência de vida. Sim. Mas mais um desafio a vencer, que é o tão sonhado exame da ordem, porque sem a aprovação no exame da ordem, você não tem a sua inscrição nos quadros da ordem e não pode advogar. Mas eu fui e fiz. Curiosamente, eu escolhi a área de direito penal para fazer o exame da ordem e fui aprovada, assim, modéstia à parte, com uma das maiores notas da minha turma naquela época. Que bacana, parabéns. Josine, uma dica para o estudante de Direito. O que você falaria para ele, esse estudante que tenta mesmo, por vezes, passar no exame da ordem e não consegue? Para não desistir. Tá. Não desistir nunca, né? Eu costumo dizer que aquele que estuda, ele não tem que temer. Basta pedir ao seu anjo da guarda para ajudar a organizar o seu pensamento, que você vai conseguir, com certeza. Não desista. Tem que ter dedicação. Sim, sempre. O direito é um eterno estudo, é um eterno aprendizado. Não tem como fugir disso. Se você não gosta de estudar, nem vai fazer faculdade de direito. A gente estuda todos os dias. Porque cada caso é um caso, né? Sim. A lei é uma, mas cada caso é um caso. Josine, e aí? Se formou, passou no exame da ordem. Como é que foi a sensação de passar no exame, Josine? Ai, é uma conquista... É indescritível? Sim, sem dúvida, indescritível, né? Mas aí, o maior desafio, você está formada com a carteira da ordem, e agora? E agora, né? E agora, né? Estava empregada ainda no SAI? Ou não? Você já tinha se desligado? Quando eu ainda estava no 3º ano de faculdade, eu recebi um convite para trabalhar na Companhia Fiação e Tecelagem São Pedro. Que bacana! E eu fui, saí, pedi minha exoneração do cargo e fui para lá. Fui para lá como estagiária do departamento jurídico. Então vale a pena dar um passo para trás, não vale? Vale, porque eu aprendi muito. Eu comecei a minha carreira nessa área trabalhista. Naquela época, a Tecelagem São Pedro era uma empresa concordatária. E tinham só 500 ações trabalhistas. Nossa! Só. Então dava para estudar? Dá, e muito, assim. Eu era bastante conhecida já na vara do trabalho por conta das audiências, porque eu acompanhava o advogado, hoje já falecido, o doutor Ademir Speroni, nas audiências lá na vara do trabalho. Mas aprendi muita coisa, sem dúvida alguma. Eu me vi em situações até difíceis de lidar, porque a mulher é mais emoção, né? O homem é mais razão. E às vezes eu via aquele funcionário, aquele colaborador que dedicou praticamente a sua vida inteira naquela fábrica, depois foi demitido, não recebeu os seus haveres trabalhistas
e o processo teve o seu desenrolar, o seu curso normal. Chega na fase de execução, a empresa não tinha dinheiro para quitar o débito trabalhista e nós oferecíamos então calças da fábrica como garantia do pagamento. E muitas vezes aquele colaborador cansado, né, de esperar o resultado daquele processo trabalhista, aceitava levar o lote de calças embora para tentar vender para o seu sustento, né? Fazer dinheiro daquilo. Exatamente. Josine, e seu posicionamento enquanto advogada perante a isso? Como era? Que você defendia isso, né? Então, eu trabalhava para a empresa, né? Eu comecei trabalhando para a empresa. Hoje eu trabalho para o colaborador, mas comecei lá na empresa. Então, eu também tinha aquela obrigação moral de fazer o meu trabalho porque de estagiária eu fui contratada assistente do departamento jurídico e eu trabalhava direto com a diretoria. Legal. Então, eu tinha a minha obrigação, meu dever, enquanto funcionária da empresa, de defender a empresa. Mas é difícil lidar com essa situação, de ver, né, o colaborador passando por essa situação. Não é fácil. Eu fazia porque, enquanto funcionária, eu tinha aquela obrigação, mas não era gostoso, não era legal. E você tem um caso especial para contar pra gente? Uma curiosidade do direito? Ai, já passei por várias situações interessantes, mas tem uma bacana, que até esses dias atrás eu me desfiz desse documento. Eu estava defendendo um cliente numa ação que envolvia imóvel que estava sendo construído de forma irregular e, na época, era o Dr. Marcos, era um juiz do fórum, né? Hoje ele está no juizado. E eu me lembro que eu levei uma testemunha que já havia sido testemunha num processo em que ele era o juiz. E essa testemunha ficou com um pouco de receio de depor, porque numa ocasião anterior o juiz havia chamado a atenção dele. E eu falei para ele que ele não precisava se preocupar com isso, que o juiz não é um bicho de 7 cabeças, ele é um profissional do direito tanto quanto eu sou, quanto o promotor é, e que não precisava ter esse receio. E eu me lembro que na hora que ele foi depor, ele entrou e ficou mudo. Então, não termine de contar essa história. Eu vou pedir para você que está lá em casa, que fica aí, assim como eu vou ficar aqui, morrendo de curiosidade para saber o que aconteceu com essa testemunha. Eu espero você já já. Não saia daí. Estamos de volta aqui em mais um bloco do programa Café de Negócios e eu estou aqui com a lindíssima doutora Josine, que está nos contando um caso aqui. E eu gosto de falar, né? Uma pessoa tão jovem, tão linda. Ai, permita-me. Lindas, né? Você que tá linda. Você gostou? Adorei. Você viu como eu tô agora? O pessoal lá de casa deve estar até estranhando, né? Porque agora, não, eu preciso contar, nem sei se eu posso fazer isso aqui assim, né? Quebrar o protocolo do programa, mas eu vou fazer. Conta Olha, que eu quero saber. Roupas, Beni, acessórios, roupas, ela que tem me vestido, maquiagem com a Isa, maravilhosa Isa, aproveitar e mandar um beijo pra Beni, pra Isa, e o cabelo com a Cláudia Acóstica. Amei. Ficou linda, não ficou? Tá linda. Obrigada, mas vamos voltar lá na nossa história então. A Josine estava nos contando aqui sobre um processo que envolvia uma ação de um imóvel, né, envolvia nesse processo, e aí ela solicita para uma testemunha, né, dar o seu testemunho e de repente a testemunha fica muda, é isso, Josine? Exatamente. Então conte para nós o desenrolar. Testemunha foi chamada para entrar na sala de audiências,
sentou onde foi ordenado para que ela se sentasse e ficou lá, estática. O juiz olhou para a testemunha, né? Tipo, Ele fez assim: mas eu posso falar? O juiz, claro, seu nome, seu documento para se identificar. E continuou. O juiz falou: e o que o senhor sabe sobre a história, né? Relatada aqui? Mas eu posso falar? Ele perguntou umas 3 vezes. O juiz olhou para ele e falou: por que o senhor está me perguntando se o senhor pode falar, se eu já dei ordem para o senhor falar? Ele falou, aí ele contou: olha, seu juiz, eu estive aqui numa oportunidade passada e eu cheguei falando e o senhor mandou eu ficar quieto. Aí, né, quebrou o gelo, o juiz explicou para ele que faz parte, é o protocolo da audiência, que ele deve responder só as perguntas que forem perguntadas para ele, ou pelo juiz, ou pelo advogado das partes, enfim. Mas ele não falava, ele ficou simplesmente bloqueado, ele não conseguiu desenvolver o seu testemunho até o juiz falar para ele: mas o senhor pode falar, fale, o senhor veio aqui para falar. Então, deve ter muita curiosidade, não, Josine? E olha que nesse mesmo processo, eu estava contando que eu joguei fora esses dias, né? Sim. Eu era jovem ainda e trabalhei bastante, estudei bastante, levei um assistente técnico, um engenheiro aqui da cidade, de nome também, para acompanhar a perícia técnica que foi feita no imóvel. Enfim, mas o meu cliente acabou perdendo a ação porque ficou confirmado através do laudo pericial que aquela obra nova não estava provocando as trincas no seu estabelecimento. Tá. Muito bem. Sobreveio a sentença, né, dizendo que a ação era improcedente, mas o que me chamou muito a atenção foi que o juiz, Dr. Marcos, ele assinalou na sentença: muito embora o trabalho da nobre advogada da parte autora, né, tenha se dedicado, tenha colocado ali toda a sua emoção, toda a sua competência para que o processo tenha tido as provas para que ele pudesse sentenciar, a autora tinha perdido a ação, mesmo com o meu trabalho. Olha, eu fico até emocionada de falar, porque eu guardei por tanto tempo essa sentença. Né? Mas é só um papel, enfim, é mais uma história para contar. São as marcas que a gente tem na nossa carreira, né, sim, Josine? E eu penso que é isso que torna o nosso trabalho extremamente valoroso, né? Sem dúvida. Porque eu costumo dizer para os meus alunos, né, eu, enquanto professora, todo final de ano, a faculdade, né, vira um balde, né, de inúmeros advogados, inúmeros administradores, mas é isso que vai fazer a diferença na carreira do profissional. Sim. Josine, me fala uma coisa, você trabalhou, né, talvez uma grande parte defendendo aí o lado empresarial, organizacional, né? Sim. Hoje você atende tanto o empresário quanto sim, a pessoa física, né, o colaborador, sim, enfim. Deixa eu perguntar uma coisa para você, eu sei que você tem várias especialidades, que você atua dentro do direito. Sim. E o que dizer do assédio moral dentro das organizações? Isso ainda é frequente, Josine? A sua experiência, o que você diz sobre isso, Josine? É frequente. Se você pudesse, inclusive, explicar para quem está nos assistindo, né, a diferença de um assédio moral para um dano moral, você poderia fazer isso para o nosso telespectador, por favor? Sim, sim. O assédio moral é um fantasma, né, dentro da empresa. Sim. Né? No que consiste o assédio moral? Numa repetição deliberada de atos, gestos, palavras, certo, né, que exponham o colaborador a situações humilhantes, constrangedoras, que possam lhe causar ofensa à sua personalidade, à sua dignidade, à sua integridade psíquica ou física, com o objetivo de excluir o colaborador das suas atividades ou de deteriorar o ambiente de trabalho. Sim. Muitas vezes, este assédio moral, ele se dá de forma velada, ou seja, entre o agressor e a vítima. Certo. Né? E o que fazer? Né? O que fazer? Se a vítima, ela se submete a essas práticas abusivas do ofensor, ela vai acabar tendo prejuízos de ordem psicológica, sim, sem e que dúvida, podem atingir até a sua saúde.
O que o colaborador precisa fazer? Isso é muito importante para quem está nos assistindo, porque é muito comum, né? Exatamente. Veja bem, o assédio moral, ele precisa ser provado. Certo. De que forma que o colaborador ele pode fazer isso? Muitas vezes, como eu falei anteriormente, o assédio moral acontece de forma velada, ou seja, entre o ofensor e a vítima. Sozinho, né? Eles escolhem, né, o local, né? Mas, se é por gestos, se é por palavras, pode ser por WhatsApp, pode ser via e-mail. Certo. Então, esses documentos, eles servem como prova. Uhum. Então, o colaborador, ele deve, sim, guardar esses e-mails, esses WhatsApps, essas mensagens, certo, né? E ele deve relatar isso ou para a ouvidoria da empresa ou para algum funcionário que seja chefe, gerente, o gerente do RH, porque às vezes essa relação perversa, ela acontece entre um superior e o seu subordinado, certo, na maior parte das vezes, sim, tá, Érica? Então, para quem que eu vou relatar isso? Procura o gerente do RH, procura a ouvidoria da empresa. Se você tem essas mensagens, né, registradas no seu WhatsApp ou via e-mail, entrega isso para o departamento, okay, ou para a ouvidoria, ou para o gerente do RH. Se esse assédio moral se dá na frente dos colegas de trabalho, peça para que o colega de trabalho seja a sua testemunha e leve isso. Você precisa levar até a ouvidoria ou até o gerente do RH, se for o caso, para relatar isso para a empresa, porque o assédio moral, ele não prejudica só o indivíduo que se submete a essa situação. Sim, sim. Na verdade, ele vai deteriorar a relação, o ambiente de trabalho. E a empresa, ela tem a obrigação de fazer campanhas no sentido de desmistificar esse assunto para que o colaborador que se sentiu ofendido leve isso até o seu superior ou a ouvidoria ou até mesmo ao gerente do RH. É muito triste esse assunto e para mim esse assunto é muito importante. Eu trabalho muito com colaboradores, pessoas que querem desenvolver a sua performance e essa pergunta muito me é feita, né? Porque quando você está ali, né, numa sessão em atendimento, é relatado muito esses assédios que acontecem e bem exatamente isso, é de forma velada. É impressionante como, na maioria das vezes, a vítima é escolhida, porque eles não fazem isso com qualquer pessoa, né? Se escolhe a vítima, talvez eles definam um perfil mais tranquilo, mais, né? E faça isso. Como eu disse para você, para mim é importante falar desse assunto, porque eu passei por isso. Eu fiquei doente por esse motivo, inclusive você que está assistindo, preste bastante atenção mesmo nisso que a doutora Josiane está falando, porque muitas vezes a gente acha que se a gente denuncia, a gente não vai arrumar outro emprego, né? Às vezes a gente fica à mercê da mão do proprietário da empresa, como hoje eu estou do outro lado da mesa também, né? E quando eu faço essa intervenção dentro da organização, relatando o caso de assédio moral que a equipe reclama, é muito comum eu escutar do proprietário, da diretoria da empresa. Então, realmente, ele é mesmo um pouco grosso, mas ele vende bastante, ele me dá resultado, né? Então, isso é uma prática muito comum. Infelizmente, eu escuto isso de diretoria da empresa. O empresário, ele precisa tomar cuidado. Sim. Né? Porque se o colaborador ofendido, ele consegue juntar as provas necessárias, levar isso a um processo, né? Provar isso em juízo, o assédio moral bem provado, veja bem, não é qualquer conduta, né? Sim. Do seu superior ou do proprietário da empresa que vai caracterizar o assédio moral. Certo. Mas uma vez ele caracterizado, isto gera um direito para o colaborador de uma indenização por dano moral. Certo. Então, o empresário precisa tomar cuidado com essa situação. Ele precisa abrir a mente, receber essa informação, filtrar. Claro. Por quê? Porque a empresa, ela sempre vai responder pelos atos dos seus prepostos. Sim, que são seus profissionais. Exatamente, porque se o ofensor, ele também vai ser punido, mas a empresa também, ela responde pelos atos dos seus funcionários. Então, se ela não der crédito, a atenção devida para essa situação, ela pode tomar uma proporção que daí ele já não vai conseguir mais retomar.
Sem contar que denigre a imagem da empresa. Exatamente, vai deteriorar o ambiente de trabalho. Sim, sem sombra Isso tem de um dúvida. custo para a empresa. Certo. Sempre vai ter um custo para a empresa. Josine, o que você falaria para um colaborador que está nos assistindo nesse momento e que está passando por isso? Você enquanto advogada agora. Para que ele junte as provas, né? A dica, assim, perfeita. Anotar dia, horário, local em que aconteceu a ofensa, quando ela se dá de forma velada, né? Não rebater. Não rebater, jamais discutir Ok. com o ofensor, jamais. Ok. Jamais. Anotar, porque uma das características para configurar o assédio moral é a intenção e a habitualidade. Tá, ok. Então, O que significa isso? Aquela intenção do ofensor de agredir, fazer. de ofender, de discriminar, de colocar o colaborador naquela situação degradante e humilhante. Certo. E precisa ser reiterado. Certo. né? Várias vezes Isso, porque seguidas. um estresse uma vez num ambiente de trabalho, isso não vai caracterizar. Né? Mas isso repetidamente, com aquela intenção de ferir Vou fazer. a integridade, a dignidade, a personalidade do colaborador. Anotar. E sempre dividir isso com algum colega de trabalho ou com o gerente do RH. Alguém precisa conhecer essa situação. Ok. E perceber que o ofendido, que é a vítima, ela está sofrendo com isso. Porque a vítima, ela vai dar sinais. Não tem. Ela vai parar de produzir, ela vai parar de vir trabalhar, vai estar sempre constantemente buscando médico, vai trazer atestado. Então, assim, olha o custo do absenteísmo para a empresa. Doutora Josine, eu ficaria aqui com você horas falando sobre esse assunto, porque é um assunto que eu tenho certeza que o pessoal lá de casa está querendo fazer, inclusive, milhares de perguntas, mas a gente pode até dizer que pode fazer depois essas perguntas para você. Claro, sem dúvida, eu me coloco à disposição. E a gente, infelizmente, está terminando o nosso programa. A gente tem aí metade de um minutinho só. Eu vou deixar você olhar naquela câmera e eu vou deixar você agradecer de todo o coração quem foram as pessoas, que fez você chegar aqui aonde você chegou. Nossa, bom, primeiramente eu agradeço a Deus. Ele que me inspira em todas as situações da minha vida. E claro que colocou pessoas importantes como os meus pais, o meu marido, os meus filhos e os bons amigos, entre eles a Érica, não poderia deixar de citar, né? Não vou falar outros nomes aqui porque eu não quero esquecer de ninguém. E gratidão, né? Agradecer sempre, porque libera o fluxo para você receber. Obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço demais você por estar aqui, viu, Josine? Muito bom ter você aqui. E eu que agradeço, Érica. E você que ficou com a gente até agora, quero aqui também externar o meu agradecimento e eu espero você no próximo programa. Você não pode perder. Tchau, tchau.